Olá, bem-vindo você, aqui quem fala é Gaspar, do canal GP Airsoft, o canal mais completo de GBBRs do Brasil. E o vídeo de hoje é muito especial porque é o vídeo pós-game da AK da Marui GBBR. Pra quem é novo no canal, aqui é só GBBR, já se inscreve pra você sair dessa vida de AEG e deixa o like nesse vídeo. Bom, então aqui nesse vídeo, ele provavelmente vai ficar um pouco longo, porque eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse equipamento. Esse vídeo vai ser um compilado de todas as coisas que eu achei de positivas e negativas nesse equipamento e umas observações no geral que eu tive experimentando e testando esse equipamento. Eu falo bastante equipamento porque o YouTube não é muito fã daquela outra palavra. Então, bora lá pra esse review. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse equipamento, que é uma coisa que eu gostei muito, é que esse equipamento é extremamente sólido. A única coisa que relativamente mexe um pouco é o dust cover, mas isso é normal de AK. O resto inteiro dela é sólido. O lançador de granada nem tanto, mas né, tem algumas peças por tensão de mola. Mas eu gostei muito da construção dela. Realmente parece um equipamento muito robusto e que não vai ter nenhum problema. Falando sobre a construção sólida desse equipamento, teve um momento no jogo em que eu deixei ela bater o bico no chão e ela não sofreu absolutamente nada além da perda de um pouco de tinta. Então o equipamento bateu com o lançador de granadas, dá pra ver até o desgaste aqui de quando ela bateu e nada aconteceu. Somente saiu um pouquinho de tinta e eu vou tirar aqui a ponta para vocês verem. A rosca tá intacta, zero dano. O que só reforça que esse equipamento é realmente muito bem construído e sólido. O meu maior problema com esse equipamento, e eu não sei exatamente se é realmente um problema, mas pra mim é uma coisa que eu não gostei muito, é que esse equipamento não é full travel. A galera me pergunta o que é full travel. Full travel é a viagem completa, seria assim, traduzindo ao pé da letra, do ferrolho. O ferrolho da AK ela vai até o final do corte no dust cover e volta do equipamento real. E essa não tem isso. Ela, como a maioria das AKs, é short stroked, que significa que ela corre o percurso do ferrolho até um certo ponto, mas não idêntico ao real. E isso pra mim é péssimo. Uma coisa que eu não gostei muito nesse equipamento é a força da mola dela, da mola recuperadora do ferrolho. Ela tem uma mola um pouco mais fraca, porque esse equipamento, sendo japonês, ele é feito para rodar com um gás mais fraco, então não tem necessidade da mola ser mais rígida, né? Porque o gás não tem tanta força quanto o green gas para poder empurrar o ferrolho para trás. Quando você puxa o ferrolho dela e ela tá virada para cima, você sente, dá para você ver que ela tá indo bem mais letárgica do que se você puxar ela reta ou virada para baixo. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco, mas é uma característica do equipamento. Existem molas mais fortes que você pode colocar nela, que vai te dar um recuo mais forte e também vai te dar uma velocidade de fogo automático maior. Existe um arquivo em 3D para esse equipamento, para poder deixar ele com uma viagem do ferrolho um pouquinho só maior, e um colega meu imprimiu para mim e eu testei nela e deixa ela com uma sensação um pouco melhor para mim, apesar de ainda assim você ter aquela parte letárgica da mola, mas são duas pecinhas que você tem que trocar e ela funciona com uma viagem um pouco maior. O criador disse que isso pode desgastar o nozzle, mas caso alguém tenha interesse eu vou ensinar como vocês instalam esse kit. São duas pecinhas que você tem que trocar. Você tira a parte de trás do buffer, né, que é também o botão do dust cover, e também a guia do pino. Você tem que desmontar ela como eu vou mostrar aqui, que basicamente você puxa a mola para trás, tira a parte da frente que segura a mola no lugar, tira a mola, em seguida você vai conseguir tirar a segunda metade da guia, por último vai tirar a guia original de ferro e comprida e vai colocar impressa em 3D, que é mais curtinha para também permitir que ela vá até o final do processo. Aqui a gente tem um comparativo do buffer original com o buffer impresso. Basicamente ele reduz o tamanho, o perfil geral, e ele perde o sistema, né, teoricamente, do buffer, que é a parte que faz esse amortecimento final do ferrolho nesse equipamento. Para montar de volta é simples, você vai colocar as peças de volta no lugar. É um pouco complicado de você colocar a mola de volta, no geral, porque você tem que comprimir ela enquanto você está mexendo em outras coisas, mas colocando ela de volta certinho, ela fica perfeita e vai funcionar quase full travel para você, se você quiser colocar esse kit. Existe o kit realmente full travel dessa AK,
mas ele é 2/3 do preço do equipamento e essa arma em si já é bem cara. Então esse kit Full Travel, para vocês terem uma noção, ele custa $400 aonde eu achei. Então para importar ainda vai mais taxas e afins. E o equipamento em si custa acho que $600. Então é uma coisa totalmente inviável para nós aqui, ou então, né, viável para quem é bem fanático mesmo. Eu não acho que justifica esse ponto. E esse kitzinho aqui faz um bom trabalho, cara, de deixar ela mais perto do que eu gostaria. A única coisa extra que eu acho que eu vou fazer para poder manter esse kit é fazer um calço na parte interna do Dust Cover, para ela não sair do trilho, porque essa arma tá agarrando, porque quando eu puxo o ferrolho com a mão para trás, eu desalinho ela passa até o percurso onde ela tem que ir, ela desalinha e trava. Mas se eu botar um calço interno no Dust Cover por baixo da tampa ali e manter ela pressionada para baixo, eu acredito que vai resolver esse problema. Bom, isso tá de amarelo para facilitar a visualização de vocês, porque se eu usasse fita isolante ficaria um pouco mais difícil de ver. Então eu fiz com fita amarela para deixar mais visível. Realmente eu improvisei uma solução para isso e basicamente eu coloquei uma espuminha no final da telha na parte interna e deixou ela bem mais consistente, de forma que ela não travava mais nem quando eu puxava com a mão e mesmo quando eu puxava ela de cabeça para baixo, né, que aí de fato ela ia sair, não estava acontecendo mais. Então se alguém por acaso quiser realmente usar esse kit, eu recomendo fazer isso para que ela não agarre, nem trave, nem nada. E aproveitando para mostrar para vocês a diferença da cadência dela com o kit e sem o kit. A cadência dela muda porque a distância que o ferrolho percorre é maior com esse kit do que sem. Então sem ela vai um pouco e volta, e com o kit ela vai mais e volta. Então é mais distância, por isso ela é um pouco mais lenta na cadência. E também ainda tem uma diferença maior com a cadência sem a adaptação que eu fiz, que foi colocar esse pequena buchinha por dentro, que dá pra ver que ela agarra um pouco e ela acaba ainda deixando o full auto mais lento ainda do que só com o kit Full Travel. E infelizmente, fazendo esses testes, a pecinha de trás do buffer quebrou. Eu não vou conseguir usar mais, mas eu também realmente acho que eu não iria de fato usar ela, porque eu tenho medo de atrapalhar ou estragar a integridade do equipamento. Cara, agora eu vou aprender a chegar no hop-up desse equipamento, porque eu quero instalar isso aqui. Vocês não conseguem ver. Mas isso aqui é basicamente um upgrade, um nub, digamos assim, para essa AK, feito especificamente para ela, desenvolvido pela BevTech. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e entrarem em contato, caso vocês tenham interesse, e eu vou testar. O Badabing, que é um youtuber que já fez o review dessa arma e eu gostei bastante. Ele ficou tentando vários upgrades diferentes para fazer essa arma levantar as bolinhas mais pesadas, mas nada conseguiu, a não ser esse negócio aqui da BevTech. E aí eu vou colocar à prova se realmente é isso, e vou aproveitar para descobrir como é que desmonta o hop-up desse equipamento. Bom, vamos fazer o field strip dela, tirar a parte até onde já estava no meu review. Vamos passar para o handguard. Para desmontar o handguard, você vira essa trava aqui para cima, tira a parte de cima do handguard, e o acabamento é tão bonito que, mesmo sabendo que é plástico e vendo partes laranja, eu ainda acho que é madeira. Aqui na frente você tem essa pequena trava aqui, você levanta ela e gira ela 180 graus para frente e vai liberar a sua parte da frente do handguard. Mas com o mount do lançador ele não vai deixar eu fazer, então eu vou ter que soltar um pouco esse mount para ela sair. Com o mount solto, basicamente é só empurrar o handguard para frente, tirando o handguard. Novamente é claramente plástico, né, laranja, mas o acabamento até nas bordas é muito bem feito. Eu gostei muito desse handguard dela. E não, esse vídeo não é patrocinado pela Tokyo Marui, tá? Eu realmente gostei. Aqui eu achei esses dois parafusos e, surpreendentemente, contraintuitivamente, é exatamente os parafusos que eu preciso tirar para chegar no hop-up. Mas esses parafusos são compridos e numa região muito ruim, então eu vou acelerar esse processo para vocês não terem que ficar vendo isso. Ok, prontinho. Dá pra ver que a trava do sistema de tiro seco dela tá solta aqui do lado. Eu tô com muito medo disso sair voando para qualquer lado que seja, né? Temos toda a parte aqui da câmara do hop-up. Então basicamente é só você puxar para trás aqui o cano do equipamento e ele sai. Ué, falta de graça. Bom, Tokyo Marui, né, padrão, vem com um caninho
bem minúsculo. O que eu vou fazer aqui agora? Temos que chegar no meio deste hop-up. Quero tirar essa parte do dry fire, só para ela não sair voando, então eu vou tirar ela voluntariamente. Agora vamos tirar um parafuso que ela tem aqui e vamos tirar o parafuso da rodinha do hop-up. Isso, ela sai do lugar só, sem nenhuma mola, sem nenhuma bolinha, graças a Deus. E a gente tem o bracinho, que é basicamente o braço que vai fazer o hop-up. Parece muito com os braços das pistolas da WA, só que mais robustos. E a gente pode ver que ele tem 2 pontos de contato, né? De design de fábrica, ele tem 2 pontos de contato. E basicamente o que esse nub da BevTech faz é corrigir isso para virar uma plataforma reta. Antes de montar de volta, eu queria colocar um cano maior nela, porque o meu toque não dá conta. Mas a boca dela é muito aberta. Como vocês podem ver, eu tô com 3 opções de cano aqui. O da KWA sem chance de servir nela. E tem um da WA que pode ser que sirva. Eu vou testar. E o da WA tem quase a mesma altura, quase o mesmo corte. Então eu vou testar, vai ser com ele mesmo. Até porque se eu botar muito fino, vai provavelmente quebrar esse nub que eu fiz da BevTech. O bucking encaixa sem problema. Agora com esse cano aqui eu dei a sorte dele ser mais ou menos o tamanho do cano externo, né? Com provavelmente uma margem de erro aí de 1 a 2 centímetros. Mas ele ficou bem mais comprido e bem mais do tamanho que eu queria. Vamos testar aqui, o cano entra dentro do hop-up também sem o menor problema. E nós vamos montar. Eu sei que isso vai contar com 2 upgrades em um só, em vez de eu trocar só o nub. Mas é muito enjoado de abrir isso aqui e eu não quero ter que fazer 2 vezes para depois colocar o cano nela. Então já vou trocar o cano direto, me perdoe. Então vamos processo inverso, vamos colocar a rodinha de volta, vamos colocar os parafusos de volta. Para colocar no lugar, se você for fazer isso, toma bastante cuidado, porque esta pecinha da BevTech, ela é frágil. Tem relatos da pessoa montar ela e acabar quebrando. E montando tudo de volta, vamos colocar a peça do dry fire no lugar. E aí é só encaixar o cano de volta no lugar. E aí rosquear todo o nosso caminho de volta do cano com o receiver da arma. E vamos seguir em frente. Vamos montar o handguard de volta. E eu quero testar para ver, provavelmente o FPS dela aumentou bastante por conta desse cano. Vou colocar a bolinha ponto .20 e vamos testar o FPS dela. De fato, o FPS subiu bastante, mas eu acredito que 400 FPS é um FPS bom para uma arma desse tamanho. Quando eu testei a precisão, cara, vocês não fazem ideia da diferença. Por mais que ela tenha um hop-up bom de fábrica, ela tá mandando igual um laser. Ela tá mandando a uns 50 metros e a bolinha tá indo reta. Ela não tá subindo, não tá fazendo parábola nem nada. Ela está indo totalmente reta e está indo longe. Se eu tivesse feito esse upgrade antes de jogar com ela, mas eu queria ter a experiência original da arma para poder passar para vocês. Então é excelente, se alguém tiver essa AK e quiser que ela tenha uma performance excelente, compra esse nub, cara, vale a pena, vale cada centavo, é uma peça super simples, mas é bem pensada e funcionou muito bem. Bom, agora eu comprei esta balancinha pela bagatela de R$15 e eu vou pesar este equipamento. Vocês podem ver aqui com o carregador, ela tem 3,5 kg. Sem o carregador, ,ela tem 3,33 kg, que ela é relativamente pesada. Vamos medir aqui somente o lançador de granadas, agora sem a granada. Caso vocês tenham interesse, lançador de granada King Arms, 826 gramas. E a granadinha extra, 1,54 kg de peso extra na AK. Então ela com o lançador fica com basicamente 4 kg e 4,5 kg arredondando com o carregador. Bom, um problema sério que eu tive com esse equipamento durante o jogo foi a incapacidade dessa arma de disparar os 30 disparos com uma carga de gás. Eu não estava conseguindo chegar no final da maioria dos carregadores e eu levei um gás, que aí na hora eu recarregava a bolinha e recarregava gás também, até porque eu não tenho tantos carregadores dela. E aí, né, vem aquela questão da falta de informação. Vocês acham que eu teria que dar razão para a pessoa que fala que o GBBR não consegue disparar todo o carregador, né? Não. Bora lá comigo que eu vou explicar por que isso aconteceu. Eu fui o problema, porque quando ela chegou e eu fui encher ela de gás, tava vazando gás, tava vazando bastante gás. Aí eu falei, não é possível que não vem com o O-ring. E surpreendentemente para mim,
os 4 carregadores que eu tenho, tanto o que veio com o equipamento quanto os 3 extras, não vieram com o O-ring. E aí, eu como um leigo, cheguei e falei, eu vou colocar os O-rings, porque eu tenho aqui. Eu não acredito que a Marui não colocou os O-rings nos carregadores. Só que não é para você colocar esse O-ring, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como tirar esse O-ring. Aqui eu vou tirar a válvula de baixo para mostrar para vocês. A válvula dessa Tokyo Marui ela é um pouco diferenciada, porque ela tem essa guia e ela faz parte da válvula, tá? Não é encaixado como a maioria das outras, ela faz parte da válvula. E para quem não sabe, essa válvula é feita para você não encher o carregador inteiro de gás. Ele é feito para você encher até onde ela vai e pronto. Só que, para quem não sabe por que você não deve encher o carregador até o final, é porque o gás precisa de um espaço para transformar de líquido em gás e ser disparado. Se você enche o carregador com líquido até na boca, ele não tem esse espaço. Então você vai jogar o líquido do propano no seu hop-up, no seu cano, e vai estragar. Então quando a galera fala, e eu aprendi isso depois de muito tempo de GBB, para você não encher o carregador até o final, é justamente por isso, para ele não encher e deixar um espacinho para você ter essa transformação do líquido em gás, para assim ele ser disparado somente gás. Então é por isso que ela tem esse pino e várias outras armas, inclusive VFC e KWA eu já vi isso aqui. Bom, isso foi só uma curiosidade para vocês. Aqui no cano eu estou tirando a válvula, desmontando ela, e eu vou tirar o O-ring da boca, porque o O-ring da boca ele fica muito lá embaixo nessa válvula. Então eu tive que desmontar ela inteira para conseguir tirar ele. E aí, por que eu colocando isso, eu estraguei basicamente a eficiência e a capacidade de gás do carregador, né? Vou montar tudo aqui de volta e vou mostrar para vocês. A Tokyo Marui, gente, ela tem um sistema diferenciado, é um sistema excelente que para mim toda GBBR deveria ter, que é um sistema, vocês estão ouvindo esse barulho? Isso não é gás vazando. Vocês viram que no final começou a vazar realmente gás, né? Visualmente dava para ver. Isso é porque essa válvula é feita para ela expulsar o ar que está dentro do carregador enquanto você enche. Então esse vazamento que ela tem é o ar que estava dentro do carregador sendo expulso. E a partir do momento que você começa a ver o gás realmente sendo expulso, aí é o momento que seu carregador está cheio. Então eu impedindo que o gás saísse nesse equipamento, eu acabei limitando a capacidade dele e jogando com muito menos. E vocês podem ver na filmagem da primeira parte que eu gravei que não fazia esse barulho. Ela enche como um carregador normal. Vou colocar, como vocês estão vendo aí no vídeo, isso é quando eu tinha colocado o O-ring já. Só que esse equipamento não é feito para encher como um carregador normal, né, gente? Tokyo Marui tecnologia é outra história. Bom, vamos falar do lançador de granadas agora. Esse botão eu não sei exatamente para que ele serve, o que ele faz. Eu acho que seria para ajudar a ejetar, mas eu realmente não vejo o que ele faz. Aqui nós temos o botão de ejeção da granada, que libera a trava para você poder fazer a sua recarga. Do lado esquerdo, ainda na frente do gatilho, você tem a trava de segurança dela, que na horizontal ela fica modo liberado e para cima ela fica travada, você não conseguindo disparar. Bem eficaz, bem simples de usar. Do outro lado a gente tem a alça e massa de mira do lançador de granadas, né, que no caso do Airsoft é só de cosplay, porque você não vai usar isso. Mas ele tem o ajuste original de elevação e aí você faz a visada dele, é bem fácil de adquirir, fica do lado direito. Você consegue fazer a visada dele bem tranquila, se você realmente quiser usar ele de alguma forma. Então eu achei muito legal. Esse detalhe está incluso. Uma coisa que eu não entendi, e aí eu quero perguntar para você, se você sabe alguma coisa a respeito, mas esse lançador tem uma regulagem de altura um tanto quanto curiosa no meu ponto de vista, certo? Então vocês podem observar essas posições no final aqui que estão em vermelho, porque essa aqui, por exemplo, você está quase que atirando 90 graus para cima. Eu não entendo a funcionalidade dela, ainda mais quando ela ultrapassa os 90 graus. Porque aí, basicamente, se você for usar isso aqui para atirar, você estará atirando para trás, ao invés de para frente. Então eu realmente não sei se o real é assim. Gostaria muito que alguém que fosse especialista comentasse aí para mim
para eu saber por que tem essas configurações ou se isso aqui tá de fato errado, porque o negócio já tá até em vermelho, tipo, é o modo suicídio do lançador. Bom, do lado direito tem esse botão que desmonta ele do mount, certo? Esse botãozinho basicamente aciona uma trava que prende no mount da frente do lançador. Então esses aqui são os mounts que seguram ele no lugar, são essas duas pecinhas que você parafusa diretamente no cano, onde você quiser, para ela ficar no lugar, e o lançador em si é só essa paradinha aqui. Nas minhas experiências com esse lançador, eu não achei uma granada que ficasse bem nele, certo? Então eu coloquei esses calços aqui para ela ficar firme, mas não para ela agarrar. Então ela tá firme o suficiente para não ficar sacudindo, mas não tá firme demais para não sair do lançador. Então vocês podem ver que eu fiz aqui exatamente o balanço perfeito entre você poder usar ele e ela não ficar sacudindo e fazendo barulho, porque faz barulho. Escuta. Imagina você correndo com isso aqui. Vai fazer muito barulho. E é por isso que eu optei por fazer esse calço na granada, para ela não ter esse problema. Então basicamente eu coloquei cortiça com uma fita isolante para ela ficar, e olha a diferença. É quase que necessário para você fazer esse lançador, na minha opinião. Bom, esse lançador aqui, ele fica muito perto do carregador, o que atrapalha bastante para conseguir fazer uma recarga. Realmente não tem um ponto confortável de fazer a recarga com esse lançador. A única forma de carregar ele é se você pegar bem na parte de cima do carregador, e isso não é bonito e não é muito fácil e nem prático de você fazer. Ele tem esse contraponto, e não tem como eu jogar ele mais pra frente, porque você tem a parte, o mount da frente, tem ele justamente no final do ponto do gas block, e o gas block você não consegue montar o mount no gas block, então você tem que montar antes ou depois. Se você montar ele depois, ele fica muito pra frente, não tem contato com o handguard, e se você montar pra trás, ele fica sem jeito de você fazer a recarga. Então eu acabei preferindo colocar ele mais para trás, até porque este aqui mesmo eu precisei colocar um calço nele para ele contactar o handguard, porque eu não queria deixar ele solto fazendo pressão no resto dele e no cano, ao invés de simplesmente estar apoiado no handguard. Então eu tive que fazer um calçozinho com cortiça para ele encostar no handguard, e aí sim eu ter confiança para poder apoiar nele sem forçar ele nem o cano do equipamento. O gatilho desse lançador de granada, eu tenho trauma por causa do da SCAR, que é super difícil de puxar. Você tem que puxar ele muito e mais um pouco para ele disparar. Ele é super tranquilo, toda vez que eu puxei na emergência, ele disparou sem agarrar, sem nada do gênero. Vamos aos prós e contras desse equipamento. Vamos lá. Primeiro, pontos positivos. Construção extremamente sólida. O equipamento é pesado, como vocês puderam ver, para mim é uma coisa muito positiva. O carregador dela é muito bem construído e é pesado também, do jeito que eu gosto. Ela tem o que, na minha opinião, é o melhor sistema de fazer o equipamento parar quando acaba a munição de todos. E também o fato de você ter o sistema de dry fire na arma ao invés do carregador é excelente também, porque aí você não vai esquecer um carregador num modo ou no outro, e o carregador também não vai sofrer tirando do bolso, tendo contato, né, sei lá, movimentando. A arma, você configura ela para atirar seco ou não. Excelente mesmo. Esse sistema de tiro seco para mim é maravilhoso. Pontos negativos: ela vem com um cano muito curto e o FPS vem um pouquinho mais baixo, mas isso é característica padrão de arma japonesa, mas eu não gostei muito desse fato. Ela não é full travel. Para mim, a pior coisa desse equipamento é que ela não é full travel. Isso para mim quebra um pouco do realismo, mas tudo bem, é relevável. Tem gente que não vai se importar, mas para mim é um fator que seria muito positivo se tivesse. É um equipamento bem caro, ela tá numa margem bem mais alta de preço, mas a qualidade que ela entrega realmente é diferenciada. Eu não vou entrar em méritos positivos e negativos com relação ao lançador de granadas, porque ele não faz parte do equipamento. Eu posso fazer separado com ele aqui agora. Então vamos aos pontos positivos e negativos do lançador de granadas. Ponto positivo: bastante pesado, gosto. Mesmo me cansando, mesmo sendo lá na ponta da arma, mesmo sendo negativa a consequência disso, eu gosto da sensação.
de ele ser uma coisa pesada. O gatilho dele é muito bom, o disparo é excelente, na hora que você puxa é aquilo ali mesmo, sem problema. A trava é muito fácil de você acessar para um lado ou para o outro se você estiver jogando de destro, lembrando que de canhoto vai ser um pouco mais complicado. E agora vamos aos pontos negativos. Tem bastante nesse lançador. Ele atrapalha bastante você recarregar, como eu já mencionei, muito mesmo, para você fazer recarga com esse equipamento. Ele não tem contato na parte de trás com o handguard que ele deveria ter, como provavelmente ele foi desenhado para uma egg ou algo do gênero que talvez tenha dimensões um pouco diferentes, mas para essa precisou de fazer calço, tanto na parte do grip, quanto também nos engates do cano, que ele ficou um pouco bamba. Eu botei uma camadinha de fita isolante para ele entrar um pouco mais firme. Ela deixa a granada bem bamba, claramente vocês conseguiram ver que ela sacode para lá e para cá, você precisando fazer um calço nela para ela funcionar. A alça de mira, toda hora as porcas dela caem, porque eu acho que eu fico mexendo pra cima e pra baixo, brincando com a mira e ela acaba caindo. Mas mesmo assim, eu ainda gosto do lançador de granadas. O maior problema que ele tem pra mim é o fato da recarga da AK em si. O resto tudo é relevável, é remediável e é gambiarrável. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês com alguma coisa. Esse é um equipamento muito diferenciado que eu tenho na minha coleção. Muito lindo, muito bom, desempenho excelente. E cara, realmente os pontos negativos pra mim não são suficientes pra não me fazer gostar desse equipamento. Eu espero que vocês fiquem ligados aí, porque eu vou lançar o vídeo comparando essa com a WE e com a minha KWA, comparando as 3 AKs, que eu já fiz reviews delas todas, já joguei com todas elas, então já tenho uma experiência para poder falar de todos os aspectos delas. E também para você que está até aqui agora, por favor, me siga no Instagram. O Instagram excluiu a minha conta e eu tô tendo que começar do zero de novo. Então toda ajuda é legal, e também eu vivo colocando votações lá para decidir o que eu vou fazer com o canal. Então segue lá para você poder participar disso também. Valeu, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Fica ligado que tem coisa legal para vir aí. Já tem mais.